Beleza, gente? Então vamos lá. Primeira questão aí, ela trabalha com equação da reta e equação da circunferência. Conforme eu havia falado, equação da reta a gente pode expressar de várias formas, só que a forma mais fácil que tem é a tal da equação fundamental da reta. Uma equação da reta num formato reduzido é dada assim. Esse m aqui é o que a gente chama de coeficiente angular da reta, tá? Ele basicamente vai determinar a inclinação da reta. Esse m aqui, a gente fala que ele é a tangente de θ. Ele é a tangente do ângulo formado com a reta e o eixo x no sentido anti-horário, tá? Então vai ser tangente de θ. E para a gente achar esse n aqui, esse m aqui na verdade, a gente vai usar uma fórmula bem tranquila, que é o tal do ΔY igual ΔY sobre ΔX. Assim a gente consegue calcular o valor do m. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então como é que eu vou fazer esse ΔY e esse ΔX? É muito simples. Eu vou pegar dois pontos, eu vou pegar a variação em y e a variação em x. Assim eu consigo calcular o m. E calculando o m, basta substituir qualquer ponto na equação que eu consigo calcular a equação da reta inteira. Beleza? Então vamos lá. A questão fala que a reta passa pelos pontos A e B. Tranquilo isso aí. Qual que vai ser o bizu aqui? Então, ó, a gente vai ter que pegar a variação do y de A para B e a variação do x de A para B. Tá bom? Então, quanto que vai ser a variação do y de A para B ali, então? Tá? Então, de A para B vai ser menos 3, menos 1. Menos 3 menos 1 fica menos 4. Agora a variação do x. Menos 4 menos 0 fica menos 4. Ou seja, o nosso coeficiente angular vai ficar menos 4 sobre menos 4, isso dá 1. Então esse é o nosso coeficiente angular. Então, isso aqui vale 1. Beleza. Então eu sei que a equação da reta vai ser dada por y igual, no lugar do m ali a gente vai colocar 1. Então fica 1 vezes x, fica o próprio x, mais o n. Agora para determinar o valor do n, o que eu faço? Basta eu pegar qualquer ponto que a reta passa. A questão fala que a reta passa pelos pontos A e B. Então eu substituo aqui ou o ponto A ou o ponto B aqui e eu acho a equação final da reta. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu sei que passa, quando o x é 0, o y vai ser 1. Então no lugar do x eu vou colocar o 0. Então boto o 0 aqui, o y vai ser 1. Então eu concluo que o n é igual a 1. Com isso, gente, a equação da reta vai ser dada por y igual x mais 1. Tranquilo até aí, gente? Conseguiram pegar o que eu fiz aqui? Sim. Beleza. Próxima letra ali, próxima pergunta ali, tá? Vou apagar, depois vocês vão ter acesso à gravação, tá? Eu mando o link para vocês dessa aula gravada, tá? Vamos lá. Determine a equação da circunferência de centro no ponto C. Então, esse aqui é o centro da circunferência e de raio igual a 2. Tranquilo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Para a gente calcular uma equação de circunferência, a gente pode usar o formato reduzido ou o formato geral. Se a questão ela não especifica qual formato que ela quer, o recomendado é colocar no formato reduzido. Tá? O formato reduzido é nesse estilo aqui, onde a gente tem x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, isso aqui sendo igual ao raio ao quadrado. Alguém ia falar alguma coisa aí? Pode falar. Não? Tranquilo. Vamos lá então. Então, esse x0 e esse y0 vão ser as coordenadas do centro da circunferência. Tranquilo? Então, fala que no caso aqui, as coordenadas do centro são as coordenadas do ponto C. Fala que o ponto C é o centro da circunferência. Então, a gente só substitui aqui. No lugar do x0, a gente vai botar o x de C, que no caso vai ser 3. No lugar do y0, a gente vai colocar o y de C, que no caso é 2. Então, fica y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A questão mandou a gente considerar que o raio é igual a 2. Então, 2 ao quadrado fica 4. Então, tá aí. Respondida a letra B. Alguma dúvida quanto a isso aí, gente? Tranquilo. Beleza. Essa aqui é a que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Determine os pontos da reta R, cuja distância de cada um deles é igual a 2. Então, basicamente é o seguinte. A gente vai ter que pegar uma certa reta, cuja distância dessa reta até o centro da circunferência seja 2. Só que se a gente reparar bem, do centro até a reta, a distância igual a 2 é o raio da circunferência. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A equação da circunferência é essa aqui, certo? Então eu quero obter os pontos ali, onde a distância entre a reta e o centro vai ser 2. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que a minha equação aqui, ó, a equação da reta é y igual a x mais 1.
No lugar do y da circunferência aqui, a gente vai ter que botar esse x mais 1. Para quê? Para a gente encontrar um valor em x, um valor não, né? Mais de um valor. Isso aqui vai resultar em uma equação do segundo grau. A gente vai obter dois possíveis valores em x. Com isso a gente vai obter dois possíveis valores em y. Vão ser dois pontos aí que vão estar aí com uma distância de 2 em relação ao centro. Tranquilo? Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, um produtinho notável. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. No lugar do y, a gente vai colocar o x mais 1. Então fica no lugar do y x mais 1, só que fica mais 1 menos 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui a gente iguala a 4, beleza? Agora basta a gente resolver esse produto notável aqui. Galerinha, nos dois casos aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o quadrado da diferença. Como é que a gente faz isso aí, Eugênio? Muito simples. A gente faz o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes o x vezes o 3, ou seja, menos 2x vezes 3, menos 6x, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais 9. Isso aqui, mais x ao quadrado, menos 2x, mais 1, igual a 4. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que juntar os termos semelhantes, né? Agrupar isso aqui. Então, termo que tem x ao quadrado ali eu junto, fica 2x ao quadrado. Termo que tem x ali eu junto, então fica menos 6x com menos 2x, fica menos 8x. E aqui no caso fica quanto? Fica 9 com 1, fica 10. Esse 4 está positivo, passa para cá trocando sinal. Então fica mais 6 aqui. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Como todos os coeficientes ali, eles são múltiplos de 2, a gente pode simplificar essa equação toda por 2. E por que fazer isso? Para facilitar a conta. Tá? Sempre que você vê uma equação nesse estilo aí, e você notar que todos os coeficientes eles têm uma divisão em comum, você pode simplificar a equação para facilitar. Beleza? Tranquilo isso aí, gente? Beleza. Show! Então quando a gente divide por 2 aqui, fica x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Aí aqui vocês podem resolver da forma que vocês quiserem. Tá? Numa questão discursiva, o recomendado é resolver isso aqui por delta e bhaskara, para você fazer um passo a passo ali certinho. Tá? Numa questão objetiva, não tem muito aí encheção de saco quanto à resolução, até porque eles nem vão ver sua resolução na questão objetiva. Né? Então a gente faz, eu gosto de usar delta e bhaskara, tá? Então faz delta aqui vai ser 16 menos 4 vezes 1 vezes 3, delta vai dar 4. Tá? É porque eu faço direto. Mas acredito que quanto a isso vocês não tenham dúvida não. Tem? Acredito que não, né? Então menos o b aqui, 4, mais ou menos a raiz de delta, que vai ser raiz de 4, que é 2. Isso aqui dividido por 2. Então, galera, por que eu substituí no lugar do y ali eu coloquei o x mais 1? Para eu encontrar ali dois possíveis valores de x ali que vão satisfazer a condição. Então, eu vou ter um ponto x1 aqui, um tal x1, e eu vou ter um tal x2. 4 mais 2, 6. Por 2, 3. 4 menos 2, 2. Por 2, 1. Então tá aqui. Agora o que eu faço? Basta eu substituir esses dois pontos, esses valores de x, ou na circunferência ou na reta que eu vou encontrar os pontos. Tá? Então, a gente vai ter dois pontos aí cuja distância em relação ao centro vai ser igual a 2. Então a gente vai ter um ponto que eu vou chamar de ponto P1. Tá? Então esse ponto P1 ele vai ser o ponto. Quando x é 1 aqui, né, o y vai ser 2. Então é o ponto 1, 2. E vai ter um ponto P2 também. Quando o x ele vale 3, né, quando o x ele vale 3, o y vai valer 4. Então esses são os dois pontos aí que vão satisfazer essa condição aí. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Eu vou precisar apagar aqui porque a gente vai precisar de um pouquinho de espaço, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui agora é uma questão um pouco... Vocês podem notar que eu peguei questões antigas. Por quê? Questões antigas geralmente são mais complicadas. E é sempre bom nivelar por cima, porque se eu pegasse questões fáceis não faria sentido, né? Porque questões fáceis vocês não vão ter dúvida. E a minha função aqui é realmente tirar as dúvidas de vocês, visto que, pô, faltam aí menos de 2 dias para a prova agora, né? Porque já está à noite, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo, tá bom? Vamos lá, eu vou revisar com vocês agora o conceito de geometria plana que a gente aplica na geometria analítica, tá? Isso é importante para vocês que vão fazer prova fechada e para o Iago aí que vai fazer prova aberta também, tá? Sevianas de um triângulo, tá? Então vamos lá, sobre sevianas. Primeira seviana importante de um triângulo, né? Basicamente um segmento que a gente destaca do triângulo, a altura do triângulo. O que é a altura?
Definição básica de altura. É basicamente um segmento que forma 90 graus com um dos lados do triângulo. Então, essa aqui é a ideia básica da altura. Então, se eu tenho a altura relativa à base BC, vai ser isso aqui. Tá? Se uma questão fala a altura relativa do triângulo em relação à base BC, a gente representa assim. Tá? A altura seria isso aqui, então. Esse é o primeiro segmento que é notável do triângulo, tá? A altura. O segundo segmento notável seria a chamada mediana. Mediana, ela parte de um vértice do triângulo e ela vai até o ponto médio do lado oposto. Então, o que significa isso? Então, aqui a gente tem um vértice A, aqui a gente tem um vértice B e aqui a gente tem um vértice C. Ela parte de um dos vértices e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, esse ponto aqui, se ele for o ponto médio, ele vai dividir essas duas distâncias em partes iguais. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Então, essa aqui é a ideia básica da mediana. Tá bom? Agora, o que seria uma mediatriz do triângulo? Mediatriz, ela tem uma ideia parecida com a mediana, só que ao mesmo tempo que parece com a mediana, parece com a altura. Porque a mediatriz, ela vai formar 90 graus com um dos lados do triângulo no seu respectivo ponto médio. Tá? Então, o conceito da mediatriz, ele é muito similar ao conceito da altura. Tá? Então, a gente vai ter essa ideia aí. Na mediatriz, a gente vai ter um segmento que é perpendicular a um dos lados do triângulo no seu ponto médio. Então, forma 90 graus aqui exatamente no ponto médio. Então, isso aqui vale x, aqui também vale x. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Sim, então ele é a junção da altura e da mediana. Sim, a ideia da mediatriz é essa. É ser um segmento perpendicular a um dos lados do triângulo, ao mesmo tempo que passa exatamente no ponto médio do triângulo. Se eu prolongasse essa reta aqui, por exemplo, tá? Se eu quisesse prolongar essa reta, você nota que ela ia cortar exatamente o ponto médio. Beleza? Sim. Show. Agora vamos fazer aqui um exercício que trabalha com esse conceito. Acho que eu até resolvi esse exercício lá na aula de questões de geometria do PISM 3 lá. Acho que já está até lá na playlist que eu montei para vocês. Mas não custa resolver, né? Vamos lá. Dados os pontos A e B, pode-se afirmar que a mediatriz do segmento AB intercepta o eixo OY no ponto de ordenada igual a. Então, olha só, a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. A questão fala que existe uma mediatriz desse segmento, tá? Existe uma mediatriz desse segmento. E quer saber onde que essa mediatriz ela corta o eixo Y. Ponto de ordenada é basicamente o ponto onde corta o eixo Y. Qual que é o bizu para essa questão aqui? Como está trabalhando com a ideia de mediatriz, a mediatriz ela vai passar no ponto médio, entre A e B. Então, basta eu calcular o ponto médio aqui entre A e B. Tá? É o primeiro passo. Tá? Então, o primeiro passo é calcular o ponto médio entre A e B. O ponto médio, na geometria analítica, ele é basicamente um posto composto pelo x médio e o y médio. Tá? Então, eu tenho que fazer o x médio. Então, eu faço o x de A mais o x de B e divido por 2. Então, x de A é 1, x de B é 2, divido por 2, 3 meios. Então, esse é o nosso x médio. Agora, o y médio. O y médio é basicamente o y de A mais o y de B dividido por 2. Então, menos 1 mais 3, 2 positivo. Por 2, 1. Então, essas são as coordenadas do ponto médio aí do segmento AB. Tá? Então, vamos guardar essa informação aqui. Tá? Então, 3 meios para x e 1 para y. Tranquilo? Agora, olha só. Eu vou fazer uma representação aqui para ficar fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Então, vamos considerar que o segmento AB é esse segmento aqui. Se vocês olharem os pontos ali, obviamente, não é assim que o segmento está disposto. Mas isso aqui é uma forma de facilitar a interpretação do exercício. Tá? Numa questão discursiva, você não poderia fazer isso não, que você ia perder ponto. Né? Porque não está representado exatamente como é no plano cartesiano. Numa questão objetiva, você pode usar esse bizu. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, essa é a tal da mediatriz. E a mediatriz, ela passa exatamente aqui no ponto médio que a gente já calculou. E tem uma característica importante. Essa reta mediatriz, ela é perpendicular ao segmento AB aqui. Então, o que a gente pode fazer para determinar o ponto onde essa reta mediatriz corta o eixo Y? Primeira coisa que a gente pode pensar em fazer, calcular aqui a equação da reta AB, do segmento AB aqui. Com isso, a gente vai ter aquela relação lá, que quando a gente tem duas retas perpendiculares,
o produto dos coeficientes angulares vai ser menos 1. Então, se eu conseguir descobrir a equação da reta AB aqui, eu consigo descobrir o coeficiente angular da reta mediatriz. E com isso eu vou obter a equação da reta mediatriz, porque eu já tenho um ponto dela. Tá, então vamos calcular aqui a equação da reta B. Tá? Então eu faço aqui ΔY sobre o ΔX e vou encontrar aqui o coeficiente angular. Tá? Então vamos fazer aqui. Se eu faço y de B menos y de A, menos 1 menos 3, fica menos 4. 2 menos 1. 2 menos 1 fica 1. Então fiz aí, já encontrei o meu coeficiente angular da reta AB. Então fica menos 4 multiplicado pelo coeficiente da reta mediatriz, tá? Vou chamar de MM aqui, resultado disso aqui vai ter que ser menos 1. Tá? Então, no caso aqui, o coeficiente angular da reta mediatriz, ele vai ser menos 1 dividido por menos 4, a gente tem divisão de sinais iguais, sinal positivo, então fica 1/4. Então, a equação da reta mediatriz, né, então y de m da reta mediatriz, vai ser 1/4 aqui multiplicado por x, ou seja, fica x sobre 4 mais n. Como é que eu descubro esse n? Basta substituir as coordenadas desse ponto m aqui, o ponto médio, que é o ponto onde a reta mediatriz passa. Então, eu sei que quando o x ele vale 3 meios, o y vale 1. Então, basta substituir aqui e eu vou encontrar o n, que é exatamente a resposta do exercício. Tá? Então, quando o y vale 1, o x aqui ele vale 3 meios. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual 3 meios dividido por 4 mais n. Isso aqui, galerinha, a gente tem uma forma bem fácil de fazer isso aqui. Tá? Se vocês tiverem dificuldade de fazer conta direta, vocês podem interpretar que é uma divisão de frações. 3 meios dividido por 4 sobre 1. Mesma coisa. Divisão de frações, eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. Então, no final isso aqui fica 3 sobre 8. Beleza? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar n mais 3 sobre 8 exatamente igual a 1. E eu posso escrever o 1 como sendo 8 sobre 8. Então, eu pego esse 3 sobre 8 que está positivo e passo para cá trocando sinal. Então, fica n igual a 5 sobre 8. Com isso, a gente chegou no nosso gabarito, que seria a letra D de Deus. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Acho que não. Beleza. Vamos para a próxima, então. Então, gente, vocês não precisam ficar preocupados em relação ao estar apagando aqui não, tá? Eu tô gravando a aula, porque nem todo mundo conseguiu assistir ao vivo, né? Porque tem gente aí que tá vendo aula de outras matérias aí, eu super entendo, né? Pô, tá estudando biologia aí, pô, matéria pegada, chata, enfim, eu entendo. Mas se o pessoal quiser assistir depois aí, vai estar gravado, tá bom? Vamos lá. Questão de número 3. Considere as retas y igual a 5x mais 8 e y igual a menos 5x mais 8. É correto afirmar que... Vamos lá, galera. Um bizu para vocês aqui. Se eu tenho duas retas, uma reta R, dada por m de R, vezes o x mais o n, e uma reta S, dada por m de S, vezes o x mais um outro n. Bota n mesmo. Qual que é a ideia? Quando a gente pensa em retas, a gente tem basicamente três posições relativas para retas. As retas, elas podem ser paralelas, podem ser perpendiculares ou podem ser concorrentes. E no caso, as retas perpendiculares são um caso particular das retas concorrentes. O que seriam retas paralelas? Retas que não têm nenhum ponto em comum. Tá? A gente tem paralelas distintas, tá? Que seria, por exemplo, isso aqui. E a gente também tem as paralelas coincidentes, ou seja, retas iguais. Tá? Uma está sobre a outra, pode acontecer isso. Tá? Agora, vamos lá. O que seria uma retas perpendiculares? Retas que formam 90 graus entre si. Tá? E retas concorrentes, né? Basicamente uma reta aí que tem um ponto em comum. Tá? O caso das retas perpendiculares é um caso específico das retas concorrentes. Tá bom? Tá. Como é que eu consigo saber se as retas vão ser paralelas, por exemplo? Elas têm que ter coeficientes angulares iguais. Então, se eu tenho ali coeficientes angulares iguais para as duas retas, elas vão ser paralelas. Beleza? Agora, se o produto dos coeficientes angulares for exatamente igual a menos 1, a gente fala que essas retas aí, elas são perpendiculares. Beleza? Agora, se simplesmente a gente tem m de R
diferente de M de S, a gente pode falar que as retas são concorrentes, tá? Essa relação do produto batendo menos 1 é específica aí para as retas perpendiculares, tá bom? Então vamos descer um pouco aqui. Essa questão aqui é uma questão tranquila, tá? E ela diz o seguinte, ó, as retas são paralelas. Como a gente consegue notar, a questão já forneceu para a gente a equação da reta no formato reduzido. Então, o coeficiente angular vezes o x mais o n aqui, certo? Então, como a gente consegue notar, na primeira equação a gente tem 5x mais 8. Na segunda, a gente tem menos 5x mais 8. Como a gente consegue observar, elas não são paralelas porque os coeficientes angulares são diferentes. Então, não podem ser paralelas. E elas também não podem ser perpendiculares. Por quê? Se eu faço o produto dos coeficientes ali, não vai bater menos 1, vai bater menos 25. Então, perpendiculares também não podem ser. Beleza? Letra C. O ponto 4 e 28 não pertence a nenhuma das duas retas. O que a gente faz? Substitui esse ponto aqui em qualquer uma das retas. Se ele pertencer a uma das retas, a alternativa está errada. E se a gente substituir aqui na primeira, por exemplo, fica 4 vezes o 5, 20, mais 8, 28. Então, esse ponto aqui, ele pertence à primeira reta. Então, está errada essa letra C. Letra D. O ponto 1 e 10 pertence a pelo menos uma das duas retas. Então, aqui a gente tem que realmente substituir nas duas retas e ver se vai dar certo. Então, quando x é 1 aqui, vai ficar 5 vezes 1, mais 8, 13. Então, quando x é 1, o y na segunda reta vai ser 13. Não pertence a essa reta. Vamos ver para essa. Quando x é 1, né, vai ficar menos 5 mais 8, o y vai ser 3. Então, não pertence também a essa outra. Então, por eliminação, a gente chega na letra E, né? Então, fala que as retas possuem um ponto em comum. Sim, possuem um ponto em comum. Por exemplo, quando x é 0, o y vai ser 8 para as duas. Tá? Esse ponto em comum, a gente consegue demonstrar basicamente igualando ali, no caso, as duas equações. Se a gente obtém ali um certo valor por x ali, tem ponto em comum. Então, vamos lá. Se eu faço 5x mais 8 igual a menos 5x mais 8, o que eu faço? Esse 8 está positivo, passa para cá trocando sinal. Esse 5 está negativo, passa para cá trocando sinal. Então, fica 10x igual a 8 menos 8, que é 0. Então, 10x igual a 0. Então, x igual a 0. Então, x igual a 0 aqui vai ser basicamente a abscissa que vai fornecer o mesmo valor de y para as duas equações aqui. Então, quando eu boto 0 aqui, fica 0 vezes 5, 0 mais 8, 8. 0 vezes menos 5, 0 mais 8, 8. Então, esse é o ponto em comum que elas têm. É o ponto 0 para x, 8 para y. Tranquilo até aí, gente? Sim. Show. Vamos para a próxima. Essa daqui, ela já vai trabalhar com um conceito que dá um pouquinho de trabalho se não tiver aprendido bem, tá? A parte de determinante. É uma parada que eu particularmente não entendo, né? A prova de vocês, ela cobra raízes complexas, mas não cobra números complexos. Ela cobra regra de Cramer, mas não cobra determinante. E nem matriz. É uma parada que eu não entendo. Enfim, né? Vamos lá. Essa questão aqui é sobre área de triângulo envolvendo determinantes. Já vou pagar o bisu para vocês. Tem como resolver ela sem usar geometria analítica, tá? Tem como? Tem. Vai dar mais trabalho, mas tem como. Mas eu vou resolver com vocês aqui da forma mais bisurada, tá? Vamos lá então. O triângulo ABC possui vértices com coordenadas A, B e C no sistema cartesiano, no qual os eixos coordenados estão graduados em centímetros. A altura relativa ao lado AB do triângulo ABC mede em centímetros. Galera, aqui já vou pagar um bisu para vocês, tá? Mas esse bisu que eu estou passando, da mesma forma que eu passei para a questão lá de mediatriz, ele só vale para a questão objetiva. Numa questão discursiva, você realmente, se você quiser fazer um desenho, você tem que fazer de acordo com os pontos, seguir ali direitinho, tá? Mas olha só, aqui, para facilitar a visualização, você pode considerar que está assim, ó, A, B, C assim, para facilitar a sua visualização. Aí você vai pensar, pô, Eugênio, o A e o B eles não estão no mesmo nível vertical, não. Eu sei que não estão, mas o intuito aqui não é fazer de acordo com o que está ali bonitinho. É realmente facilitar a resolução, porque isso aqui é questão objetiva. Então, quanto mais rápido vocês resolverem, melhor. Tá, então a questão fala que tem aqui uma altura relativa ao lado AB. Tá? Então, essa altura aqui que a gente está falando. Tá? Beleza. Tá aqui essa altura. Tá? Então, a altura forma 90 graus aqui com o lado AB. Tá? Então, essa é a nossa altura H. Tá? A questão fala... Na verdade, ela pede para determinar
a altura relativa ao lado AB aqui. Bom, Eugênio, licença. Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre a prova. O que você recomenda? Que a gente faça primeiro as objetivas, ou as discursivas, ou a matéria que a gente domina mais? com toda certeza a matéria que você domina mais. Com toda certeza. Por quê? A matéria que você domina menos, se você pegar para fazer ela de início, você pode dar uma desmotivada, se cair uma parada muito difícil. Aí numa dessa, até aquilo que você já é bom, você fica desmotivado e não consegue ir tão bem. Então, pô, meu exemplo aí. Por exemplo, quando eu fui fazer lá o primeiro dia de prova lá, pô, no caso, o que era melhor, matemática ou português? No caso ali era bom nos dois, então não fazia muita diferença. Mas, por exemplo, no segundo dia, que foi física e química, eu fiz a prova de química primeiro. Você não tem nenhuma dúvida disso. Eu fiz primeiro a prova de química. Por quê? Química sempre foi meu ponto forte. Eu era melhor em química do que em física. Então, depois que eu consegui fazer boa parte das questões de química ali, aí eu comecei a fazer física. Eu não fiz química tudo de uma vez, não. Por exemplo, eu fiz 3 questões de química ali fáceis, já fiz 2 ali de física. Completei ali as de química, aí tentei fazer as de física de novo. Beleza? Ah, tá, obrigada. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer. Tá? E, tipo assim, começar pelas discursivas é um excelente negócio. É um excelente negócio. Por quê? São as questões que valem mais pontos, certo? E são as questões que, se você não der uma atenção ali e zerar, barro. E só para deixar claro, gente, você não é eliminado se você zerar uma questão. Você é eliminado se você zerar a prova toda. Tranquilo? Então, pô, não precisa ficar nervoso e tal. Faz a parada com calma. Tranquilo? Um outro bizu que eu dou pra vocês. Não fiquem apegados com o tempo. Pô, tipo assim, viu gente saindo da sala? Vai acontecer de ter camarada que, tipo assim, dá o tempo mínimo lá, vai ter camarada indo embora. Porque é o camarada que às vezes não se preparou direito, ou o camarada que tá ali obrigado. Então, pô, faz tudo no seu tempo. Não se preocupa com o resto. Se preocupe em fazer a sua prova. Caga pro restante. Beleza? Então, vamos lá, galera. A questão fala que é a altura relativa ao lado AB. A gente sabe que a área de triângulo pode calcular da seguinte forma. A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura dividida por 2. Certo? É uma forma de calcular a área de triângulo. Só que na geometria analítica ainda tem uma outra fórmula, que é essa aqui. Na geometria analítica a gente pode calcular a área de triângulo usando o determinante aí, o módulo do determinante dividido por 2. Tá bom? E olha só, como eu vou ter que determinar essa altura H aqui no caso, eu vou determinar a distância entre A e B aqui, a distância entre esses dois pontos, porque ela vai ser necessária para mim, tá? Então eu vou fazer aqui a distância entre A e B ao quadrado vai ser x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Eu estou calculando isso aqui de uma vez porque eu vou precisar depois, tá? Então essa distância aqui ao quadrado vai ser igual x de B menos x de A, né? Se você notar, eles estão no mesmo nível horizontal. Então acaba que 3 menos 3 fica 0. 0 ao quadrado. Mais y de B menos y de A. Menos 5 menos 4, menos 9 ao quadrado, fica 81. Então, essa base aqui, vale a raiz de 81, vale 9. Tá? Detalhe importante, gente, quando a gente vai calcular a distância ao quadrado, a gente não considera a distância negativa. Pô, não tem uma medida negativa. Tá? Por isso que quando a gente está resolvendo questão de geometria, a gente não usa x ao quadrado igual a mais ou menos raiz. X igual a mais a raiz. Não considera a raiz negativa. Tá bom? Como é que funciona esse determinante aqui? Vou mostrar para vocês. Não é uma parada difícil. Você só tem que ter muita atenção. O determinante, ele vai levar em consideração os 3 vértices do triângulo. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Tranquilo, Eugênio? Então, vai ficar assim. 3, 4, 3, menos 5, 4, 1. Aí você completa com 1 a terceira coluna aqui. Tá, e como é que vai funcionar esse determinante? Basicamente, a gente vai ter que fazer um somatório nisso aí. Mas como é que funciona esse somatório? Vou mostrar para vocês. Tá? A gente vai repetir essas duas primeiras colunas. 3, 3, 4, 4, menos 5 e 1. Então o que a gente faz? A gente vai fazer um produto, a gente vai ter um produtório aqui na esquerda e um produtório na direita. Eu vou manter com cor ali diferente as retas, para a gente não se confundir, tá? Então vamos lá.
Menos 5 vezes 4, menos 20. Vezes 1, menos 20. 1 vezes 1, 1. Vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Tá. Agora eu faço aqui a mesma coisa, só que para a direita. Tá? Vou botar na cor verde agora para não interferir. Tá? Então na cor verde aqui agora. Vamos lá. Então, 3 vezes menos 5, menos 15. Vezes 1, menos 15. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Agora, o que a gente vai fazer? O determinante, gente, ele é dado pelo somatório da direita menos o somatório da esquerda. Então, eu faço esses produtos aqui para a direita e para a esquerda. Somo todo mundo aqui na direita, somo todo mundo aqui na esquerda. Aí eu faço a diferença do somatório da direita pelo somatório da esquerda. Aí o valor que eu encontrar aqui, eu vou colocar ele em módulo, vou dividir por 2 o achar área do triângulo, tá? Então, menos 15 mais 16 dá 1, mais 3, 4. Aqui fica como, ó, 3 mais 12, 15. 3 mais 12, 15, né? 3 mais 12, 15, menos 20, menos o 5. Beleza? Então, o somatório da direita, ele deu 4. Aí tem o menos da fórmula, o somatório da esquerda deu menos 5. Então, fica 4 menos menos 5. No final, isso aqui fica 9. Tranquilo até aí? Tranquilo, gente? Aham. Beleza. Então, a área do triângulo aqui, pela geometria analítica, vai ficar como? Vai ficar o módulo determinante. Módulo é basicamente a gente levar em consideração o número sem um sinal. Se esse valor aqui tivesse dado menos 9, se o determinante tivesse batido menos 9, a gente ia considerar um módulo de menos 9, que é 9. Tá? Então, módulo de 9 é o próprio 9, então 9 sobre 2. Então, essa aqui é a nossa área do triângulo. Tá? Como está graduado em centímetros quadrados, né, o sistema cartesiano, então essa é a área em centímetros quadrados. Bom, agora para eu achar essa altura aqui, basta eu substituir. Ó, essa altura H é a altura relativa à base AB. Então, base vezes altura igual a área do triângulo. Então, base, que no caso vale 9, vezes altura H, dividido por 2 aqui, vai ser igual à área do triângulo. E a área do triângulo vale 9 dividido por 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Posso simplificar esse 9 com esse 9. Então, eu chego na altura valendo 1 centímetro aí. Beleza? Então, tá aí. O nosso gabarito vai ser letra D. Tranquilo até aí, gente? O que vocês acharam da questão? Fácil, eu acho. Show. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar com polinômios. Inclusive, ô Sofia, aquela questão que você me mandou, eu coloquei ela no aulão, porque eu achei ela muito interessante. Ah, que bom. Eu, particularmente, não tinha pegado as questões de 23 para olhar direito ainda. Eu peguei as de física e química, que é mais o foco de vocês. Né? Mas quando eu vi aquela questão de matemática, eu achei ela muito maneira. E tipo assim, foi igual você falou. Se você tentar fazer ela por sistema, você perde um puta tempo. Tem o bizu para fazer ela. Enfim, vamos lá. PISM 2005. Sabendo-se que o polinômio f de x igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x mais a é divisível por x menos 3, o valor de a é... Galera, 2 bizus acerca de polinômios. Sempre que vocês virem um polinômio, antes de pensar em usar Breuer-Ruffini, usar o caramba 4, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão somar os coeficientes. Se o somatório dos coeficientes for igual a 0, você já pode ter certeza. O 1 vai ser uma raiz. Tá? Então, o 1 vai ser raiz. Certo? Se o termo independente é nulo, ou seja, não tem nenhum termo ali, só tem termo junto com letra. Não tem nenhum número lá, tipo assim, mais 4, mais 5. O 0 vai ser raiz. Agora, uma outra coisa que eu acho que eu falei na aula de questões, eu vou repetir. Se um número complexo ele é raiz do polinômio, o conjugado desse complexo também vai ser raiz. Como assim, Eugênio? Suponha que a raiz de um polinômio é isso aqui, ó, x1 igual 2 mais i. Pode ter certeza que vai ter uma segunda raiz igual a 2 menos i. Beleza? Então, teorema das raízes complexas. Se uma raiz complexa é raiz de um polinômio, o conjugado desse número complexo também vai ser raiz. Conjugado é basicamente você trocar o sinal do i aqui, que é a unidade imaginária.
Tranquilo isso aí? Bom, agora, outra coisa que vocês não podem esquecer em relação a grau de polinômio. Grau de polinômio tem a ver com o maior expoente que aparece no polinômio. Então, se uma questão ela te fornece lá, por exemplo, essa aqui, f de x igual a 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 5x, mais a. O grau desse polinômio é o maior expoente que aparece. Então, o grau aqui desse polinômio é o grau 3. É o maior expoente que aparece. Tá? Então, grau de polinômio tem a ver com o maior expoente que aparece no polinômio. Tranquilo? Agora, um teorema muito importante aí sobre polinômios, o teorema do resto. Tá? Teorema do resto. O teorema do resto diz o seguinte: se a gente tem um polinômio de grau maior ou igual a 2, e esse polinômio é divisível por um polinômio de grau 1, x menos a, então P de A vai ser igual a 0. Então, esse polinômio P de x, ele tem que ter um grau maior ou igual a 2. Se isso acontece, P de A vai ser 0. Tá? Então, isso é o que diz o teorema do resto. Tá bom? Isso é o que diz o teorema do resto. Tranquilo até aí? Essa questão aqui, por exemplo, você resolve para o teorema do resto. Nota que a gente tem um polinômio de grau 3, que é divisível por um polinômio de grau 1 nesse formato aqui, ó. Ó, x menos a, x menos 3. Então, se esse polinômio aqui ele é de grau maior ou igual a 2 e é divisível por um polinômio no estilo x menos 3, significa que o P de 3 é 0. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x ali, eu vou colocar o 3. Certo? Então, algo relativamente tranquilo até. Então, fica como isso aqui. Fica 2 vezes o 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo fica 27. 2 vezes 27. Menos 3 ao quadrado, que no caso é 9. Mais 5 vezes o 3, que dá 15. Mais o A. Isso aqui vai resultar em 0. Tá? Então, vamos fazer as continhas aqui. Aqui vai ficar como isso aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar 27, 2 vezes 27 fica 54. Menos 9 mais 15. Isso aqui tudo mais A igual a 0. Então, vamos juntar aqui os termos positivos, depois a gente tira os negativos. Então, 15 com 54 fica 69. 69 menos 9 mais A. Então, vai ficar 60 mais A igual a 0. Então, A vai ser exatamente igual a menos 60. Tranquilo isso aí, gente? Então, teorema do resto é isso aí. Tá? E como vocês viram, é uma questão muito tranquila. O camarada desavisado, ele vai querer, dividir esse polinômio ali, vai tentar fazer Breuer-Ruffini, vai fazer coisa errada. Entendeu? Vamos para a próxima questão aqui. Essa próxima questão, ela tem o seguinte também, ó. Tem a ver com o seguinte, ó. Vamos lá. Então, olha só. Essa questão aqui também tem a ver com o teorema. Então, isso daí é o que a gente viu sobre o teorema do resto. Né? Então, o teorema do resto é isso daí. Tá? Se é divisível, o resto vai ser 0. Tá? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho para não ficar dúvida. Qual que é a ideia do teorema do resto? Então, se P de x é divisível por um polinômio de grau 1, x menos a, P de A vai ser o resto. Mas por que você igualou a 0 ali no caso? Se é divisível, o resto é 0. Tá? Então, eu posso estender esse teorema aí para situações em que não vai ser divisível. Tá? Se tem um certo resto ali, como é que eu determino o resto? O resto vai ser o P do número ali. Tá? Igual essa próxima questão que a gente vai fazer. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso daí? Se tiverem, podem falar, gente. Beleza. Se não há dúvidas, há dívidas. Vamos lá. O resto da divisão do polinômio P de x dado por x elevado na décima menos 1 pelo polinômio x menos 2 elevado a 0,2 é... Então, nota o seguinte. Eu tenho um polinômio P de x que é dado por x elevado na décima
menos 1. E ele é divisível, ele é dividido ali por esse outro polinômio, x menos 2 elevado a 0,2 aqui. E a questão pede o resto dessa divisão. Pelo teorema do resto, nota que isso aqui é um polinômio do grau 1, né? O resto dessa divisão, eu posso escrever ele como sendo r de x. Tá? Se vocês olharem lá, o FJF gosta de usar essa notação r de x. O resto vai ser o p desse número aqui. Ou seja, vai ser o p de 2 elevado a 0,2. Então assim eu calculo o resto. Tá. Então, no lugar do x ali, eu vou colocar o 2 elevado a 0,2. Caraca, gente, como é que eu vou fazer essa conta? Vocês vão ver que é uma parada muito tranquila. Então vai ficar p de 2 elevado a 0,2. Tá, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 0,2 elevado na décima menos 1. Gente, isso daqui tem a ver com propriedade de potenciação. Propriedade de potência é potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então fica 10 multiplicado por 0,2. Fica 2 vezes 2 elevado a 2 aqui, né? Porque esse 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Quando multiplica por 10, fica 20 sobre 10, que é 2. Menos 1. Então, 2 ao quadrado menos 1, 4 menos 1, 3. Então, 3 é o resto dessa divisão aí. Tranquilo, gente? Belezinha? Tá tranquilo até aí? Ou tô indo muito rápido? Preciso do feedback de vocês. Beleza. Show. Então vamos lá. Agora, galera, essa questão aqui caiu no ano passado, tá? Essa aqui é uma questão que poderia muito bem cair numa prova discursiva, tá? Porque o nível dela é um pouquinho até acima do que costuma cair em prova objetiva do PISM, tá? Então vamos lá. Diz o seguinte: considere P de x um polinômio de grau 4 com coeficientes reais. A soma e o produto de duas de suas raízes são 0 e menos 4, respectivamente. O coeficiente de grau 4 de P de x tem valor 1. P de 1 é igual a 9 e P de 8 igual a 0. Igual a 8, perdão. P de 0 é igual a 8. Sobre as raízes de P de x é correto afirmar aqui. Galera, então vamos lá. Um polinômio de quarto grau, uma forma geral de escrever ele seria assim: ax à quarta mais bx quadrado mais cx mais d, cx ao cubo, né? Aqui seria cx ao cubo, aqui seria, deixa eu só ajeitar ali a letra direitinho, aqui seria bx ao cubo, aqui seria cx ao quadrado, aqui seria dx e aqui seria o e, que seria o termo independente. A questão fala que o termo de grau 4 ele tem valor 1, então significa que esse a ele vale 1, tá? Então no lugar do a eu já posso colocar um 1 aqui, tá? Não tem necessidade de colocar, porque quando não tem nada a gente pressupõe que é 1, mas já vamos colocar. E olha só, a questão ainda fala que o P de 1 é 9 e que o P de 0 é 8, tá? Então o que significa isso? Significa que quando eu substituo isso aqui todos os termos em x por 0, o y vai ser 8. Então, se eu boto aqui x, se eu boto todo lugar que tem x eu boto 0. 0, 0, 0, 0, sobra o e. É igual a 8. Então no lugar do e aqui eu já vou botar 8. Tá? Alguma dúvida quanto ao que eu fiz aqui? Ou tá tranquilo? Vamos lá. Então essa é a primeira informação que a gente leva em consideração, que o P de 0 é 8. Sempre que uma questão pagar esse bizu para vocês, o P de 0 vale tanto. Esse tanto vai ser o termo independente, tá? Vocês nem precisam perder tempo substituindo. Numa questão discursiva tem que fazer isso, tá? Beleza. Agora, a questão fala também que o P de 1 é 9, tá? Então no lugar do 1, agora no lugar do x a gente vai colocar 1. Tá? E o resultado vai ser 9. Então vai ficar 9 igual 1 aqui, mais 1 ao cubo vezes bb, 1 ao quadrado vezes cc, 1 vezes dd, mais 8, igual a 9. Então, a gente soma isso aqui tudo, a gente chega no seguinte, ó, que b mais c mais d mais 9 igual a 9. Então, b mais c mais d é igual a 0. Tá, vamos guardar essa informação aqui por hora. Vamos guardar essa informação. Nota que a questão fala o seguinte, que a soma e o produto de duas de suas raízes são 0 e menos 4. Tá, beleza. Essa informação também vai ser útil. Como é que eu faço para calcular a soma das raízes de um polinômio de grau qualquer?
O bizu é o seguinte, a gente vai pegar o segundo coeficiente de maior grau, vai colocar um sinal de menos na frente dele e vai dividir pelo coeficiente de maior grau. Então a soma das raízes aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4, vai resultar em menos b, que é o segundo termo aqui no caso de maior grau, dividido pelo coeficiente de maior grau, que no caso é o a, que vale 1. Então não vou nem colocar nada ali, tá? É 1. Beleza. Qual que é o bizu aqui? A questão fala que a soma de duas das raízes bate zero. Então eu vou considerar que a soma das raízes x1 e x2 bate zero. Tá. Então eu chego na conclusão de que x3 mais x4 é igual a menos b. Só que eu posso escrever esse menos b de outra forma. Eu posso pegar esse b que está positivo, passar para outro membro aqui trocando o sinal. Então fica menos b igual a c mais d. Tranquilo. Bom, como a questão fala que todos os coeficientes são reais, com coeficientes reais, no caso aqui, c mais d, como são números reais, vai resultar um valor real. Logo, qual que vai ser a ideia aqui? A gente tem uma igualdade. A gente tem uma igualdade aqui. Então, a gente já consegue pressupor o seguinte: a soma de dois números reais vai resultar no número real. Então, a gente já conclui que essas duas raízes elas têm que resultar em números reais. Tá? E como a soma das raízes aqui dá zero, significa que essas raízes se anulam. Beleza? Então, são simétricos. Com isso, a gente já consegue concluir que a gente tem o quê? Raízes reais. E como o grau do polinômio aqui é 4, a gente tem 4 raízes reais. Beleza? Então, o nosso gabarito seria a letra C. Tranquilo? Teria uma outra forma de resolver essa questão, utilizando o sistema linear. Só que daria muito trabalho. Inclusive, a Sofia até fez assim, né, Sofia? Aham. Dessa forma, muito mais prático, né? Demais. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Agora, se eu não me engano, é uma questão de geometria. Ah, análise combinatória. Galerinha, análise combinatória. Coisas que a gente tem que destacar sobre a análise combinatória. Permutação, certo? Permutação, arranjo, combinação, coisas que a gente tem que saber, tá? E também tem que saber do princípio multiplicativo e do princípio aditivo. Qual que é a diferença do princípio multiplicativo para o princípio aditivo? Sempre que você tiver que escolher, sempre que você tiver que combinar coisas que você pode usar ao mesmo tempo, você vai usar o conectivo e. Sempre que você tiver que combinar coisas que você tem que escolher entre elas, você vai usar o conectivo ou. Então suponha que você quer escolher uma roupa para você ir fazer a prova do PISM lá. Você tem 4 opções de camisa e 3 opções de bermuda. Então eu posso usar camisa e bermuda ao mesmo tempo. Então eu vou usar o conectivo e. Então para descobrir a quantidade total de formas de escolher uma vestimenta, 4 opções de camisa, 3 de bermuda. 4 vezes 3, 12. Beleza? Então, sempre que eu tiver o conectivo e, eu multiplico. Já pego o bizu. Agora, sempre que eu tiver o conectivo ou, eu vou somar. Eu vou somar. Beleza? Eu gosto de usar esse bizu aí. Tá. Como é que eu vou diferenciar? Por exemplo, eu tenho 3 opções de sapato e 2 opções de chinelo. De quantas formas de estilos que eu posso escolher um calçado? Pô, não tem como você usar os dois ao mesmo tempo. Então você, no caso, vai usar o conectivo ou. Você vai somar as quantidades. Então, ou é sapato ou é chinelo. Não tem como usar os dois. Então, 3 opções de sapato, 2 de chinelo, 5 opções no total. Tá? Beleza. Agora uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos também. A questão de arranjo e combinação. O arranjo de um termo, o arranjo vai ser dado assim, ó. Arranjo n fatorial sobre n menos p fatorial. Qual que é a diferença do arranjo para a combinação? Além de ter uma diferença na fórmula, obviamente, vai ter uma diferença, né, no conceito, certo? Porque qual que é a diferença entre o arranjo e a combinação? A ordem do arranjo, ela importa? Importa. A ordem da combinação não importa. Então já pega esse bizu. Se a ordem importa, você vai fazer essa pergunta lá na prova. A ordem importa? Aham, arranjo. A ordem importa? Não, combinação. Beleza? Mnemônico fácil de lembrar. Tá bom? Então, sobre combinação, não foge muito disso daí não. Tá? É mais isso daí. Obviamente tem coisas que eu vou passar ainda ao longo da aula, tá? Mas o básico é isso. Tranquilo? Permutação de n termos. Questão que envolve anagrama. Permutação de n termos vai ser n fatorial.
Se a gente tiver, por exemplo, que permutar a letra, permutar lá nome, né, uma palavra. Permutar uma palavra é basicamente você trocar as posições das letras. E anagramas são diferentes formas de você escrever uma mesma palavra, ela fazendo sentido ou não, tá bom? Isso aí é tranquilo para vocês? Sim. Beleza, deixa eu pausar aqui que alguém querendo entrar. O jornalista foi designado para cobrir uma reunião de ministro de Estado. Ao chegar ao local da reunião, descobriu que havia terminado. Ao perguntar ao porteiro o número de ministros presentes, ele disse: ao saírem, todos os ministros se cumprimentaram mutuamente, num total de 15 apertos de mão. Com base nessa informação, determine o número de ministros, né? A gente tem que fazer isso. Bom, a ordem que os ministros se cumprimentaram importa? Não importa. Se a ordem não importa, a gente usa combinação. A ordem importa? Não, combinação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui, ó, fórmula de combinação. Então, eu não sei qual é a quantidade aqui de ministros, tá? Eu só sei que cada ministro está associado, cada comprimento está associado com 2 ministros, né? Então, uma combinação de n tomados 2 a 2, resultado vai ser 15, né? Então, um detalhe importante, sempre que a gente trabalha com combinação, o n sempre vai ser maior que o p, tá? Então, para vocês não se confundirem, tá? Beleza, então, n fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por n menos 2 fatorial. O resultado disso tem que ser 15. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui a espessura da caneta. Então, eu posso decompor esse n fatorial. Posso, gente? Pode. N fatorial você pode escrever como sendo n multiplicado por n menos 1 fatorial até chegar no n menos 2 fatorial aqui. Você pode decompor assim. Fatorial é basicamente um produto de um número pelos seus antecessores até chegar no 1. Tá? Então, 2 fatorial é o próprio 2, multiplicado por n menos 2 fatorial. O resultado dessa brincadeira aqui vai dar 15. Tá? Então, eu tenho n menos 2 fatorial no numerador, n menos 2 fatorial no denominador. Posso simplificar. Então, fica n vezes n ali, fica n ao quadrado, multiplicado por menos 1, fica n ao quadrado menos 1. Resultado disso daí vai ser, no caso, 30. N ao quadrado menos n, perdão, gente. N ao quadrado menos n, resultado vai bater 30. Beleza. Então, fica n ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. Tranquilo? Agora é só a gente resolver da melhor forma aí, tá? Pode fazer por sobreproduto, delta e bhaskara, tanto faz. Aí é a critério, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu, particularmente, me acostumei a fazer com delta e bhaskara, tá? Mas é critério. Então, o delta disso aqui vai dar 121. Vai ficar 1 menos 4 vezes menos 1 vezes menos 30, dá 121. Eu faço por delta e bhaskara, mas eu faço direto, tá? Então, o n ele vai ser igual menos o b, ou seja, 1, menos 1 fica 1, mais, aqui a gente não considera o menos não, tá? Raiz de delta aqui vai ser a raiz de 121, dividido por 2 vezes o a. O a não aparece aqui nada, então significa 1, então é 2. A gente não considera o valor negativo, por quê? Vai ficar 1 menos 11 aqui, vai dar menos 10. Não tem como ter menos 5 pessoas presentes. Então, a gente considera só valor positivo. Então, fica 1 mais 11 sobre 2. Então, 1 mais 11 é 12, por 2, 6. Então, a gente tinha um total de 6 ministros. Beleza? Gente, eu vou pausar aqui a gravação para eu encerrar a chamada e começar a outra, porque já está quase estourando. Beleza? Gravando já. Então, essa questão 9 aqui, ela tem um bizu que, tipo assim, facilita muito a resolução dela. Que diz o seguinte, ó. Formam-se os anagramas da palavra futebol. Em quantos desses anagramas a palavra T não aparece na sua posição original? Um bizu para esse tipo de questão. Quando a gente tem uma palavra qualquer, ela vai ter um número de anagramas total. Tá? Então, número de anagramas total. Certo? Como é que eu calculo o número de anagramas total de qualquer palavra que seja? N fatorial. Você vai pegar o número de letras da palavra e vai fazer N fatorial. Tá? Então, N fatorial é o número total. Tá? Então, o total de anagramas da palavra futebol é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatorial. Como a gente não tem nenhuma letra repetida ali, é 7 fatorial e não tem que dividir por nada. Tá? Então, esse é o número de anagramas total da palavra futebol.
Agora vamos colocar aqui os espacinhos clássicos que a gente vê nas aulas aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é a ideia? A gente vai ter uma quantidade de anagramas com a palavra... a gente vai ter uma quantidade de anagramas da palavra futebol com a letra T na posição original e uma quantidade de anagramas com a letra T na posição sem ser original. Então, a gente vai ter, no caso, uma quantidade 1, né? Então, peraí. Vou colocar assim. A gente vai ter uma quantidade 1 mais uma quantidade 2 que vai resultar no total, tá? No total que vai ser 7 fatorial. Essa quantidade 1 vai ser o número de anagramas com a letra T na posição original dela. Então, letra T na posição original. Letra T na posição original. Beleza? E a gente vai ter também uma quantidade de anagramas com a letra T sem estar na posição original. Fora da posição original. O que o exercício pede pra gente? Ele pede em quantos anagramas a letra T não aparece na sua posição original. Então o que a gente faz? A gente calcula a quantidade de anagramas em que a letra T aparece na posição original, subtrai do total ali e acha a resposta. Conseguiu entender o que eu vou fazer aqui? Então olha só, futebol. Então a letra T ela fica originalmente aqui. A posição se ela não fugir da posição original dela, ela fica fixa aqui. Então eu tenho um total de 7 letras. Uma letra aqui já preencheu um espaço. Então, de quantas formas eu vou poder... Então, quantas possibilidades de letra tem aqui? Aqui eu vou ter 6 possibilidades de letra, aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter... Aqui, opa, eu já fui para 3, né? Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. E essa letra aqui é fixa, a gente não permuta ela. Então, a quantidade de anagramas com a letra T na posição original vai ser 6 fatorial. Tá? Agora, para eu calcular a quantidade em que a letra T não vai estar na posição original, basta eu subtrair o 6 fatorial do 7 fatorial. Então fica 7 fatorial menos o 6 fatorial. Isso vai resultar para a gente... Deixa eu pausar aqui. Tem alguém querendo... Beleza. Então, ó, tá aí a resolução, né? Porque eu deixei de gravar esse pedacinho, mas aí, tranquilo. Deixa eu só pausar que tem alguém querendo... Vamos dar aula de matemática, tá? Então... A gente conseguiu cobrir todo o conteúdo programático aí, tá? De matemática, tá? Questão de sistema. Faltou uma questãozinha de sistema, só que aí eu já postei ela no YouTube para vocês lá de questões de sistemas para vocês olharem depois, tá? Passei bizu de escalonamento, regra de Kramer, isso daí tudo, é só vocês olharem no YouTube lá depois vocês acham, tá? Naquela playlist que eu mandei para vocês, tá? Para encerrar agora uma questão de probabilidade, e é uma questão discursiva. Se vocês repararem bem, a gente resolveu mais questões discursivas do que objetivas. Por quê? As discursivas são mais difíceis. E qual que é o bizu? Nivelar por cima. Não é bizu nivelar por baixo. Tá? Então, vamos lá. Muitos jogos utilizam dados com 6 faces para determinar a movimentação de peça de cada participante no tabuleiro. Em certo jogo, os participantes utilizam 2 dados de 6 faces numeradas de 1 a 6 para determinar as suas respectivas movimentações. Qual é a probabilidade de se obter 7 como soma dos resultados do lançamento simultâneo de 2 dados? Então, já peguem o bizu. Se cair uma questão dessa, na objetiva ou na discursiva que seja, né? Sempre que tiver algo assim, lançamento simultâneo de 2 dados, vocês vão colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal. Por quê? Quando a gente lança 2 dados simultaneamente, a gente pode ter face 1 com face 1, face 2 com face 1. Então, dessa forma, a gente vai estar contemplando todos os possíveis resultados, todas as possíveis somas. Então, 1 com 1, 2, 1 com 2, 3, 1 com 3, 4, e assim sucessivamente. 5, 6, 7. Aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se vocês separarem bem, tem uma simetria. A gente escreve do 1 até o 7 aqui na vertical, 1 até o 7 na horizontal também. Qual que é o objetivo? Determinar a probabilidade de obter 7 como soma. Obter 7 como soma. Então, qual que é a ideia da probabilidade? Só para a gente relembrar. Probabilidade de um certo evento E acontecer. A gente vai ter que dividir o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos total, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. Qual que é o total de resultados que a gente tem ali? Pô, a gente tem 6 aqui, a gente tem um total de 36 resultados. 36 possíveis resultados. Tá, o que vai ser o meu evento? O meu evento vai ser a soma das faces bater 7. Tá? Em quantos casos isso vai acontecer? Tá, então é só eu contar aqui quantos 7 apareceram nas possíveis somas. Então, 1 com 6, 7 aparece uma vez. 2 com 5, 7 aparece de novo. 3 com 4, 7 aparece de novo. 4 com 3, 7 aparece de novo. 5 com 2, 7 aparece de novo. 6 com 1, 7 aparece de novo. Então 7 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a probabilidade da soma dos dados bater o 7 aí, no caso, é de 6 em 36. Então, sempre que vocês forem resolver uma questão objetiva sobre isso daí, o resultado muito provavelmente vai estar simplificado. Então a gente tem que deixar em fração irredutível. Então simplifica por 6, simplifica por 6. Aqui fica 1, aqui fica 6. Então a probabilidade da gente obter soma 7 aí seria de 1/6. Tranquilo, gente? Eu vou pausar a gravação aqui porque encerrou a parte de matemática.